E o detalhe é o seguinte, opa, o podcast já começou diferente, porque hoje eu tenho um convidado especial que vai falar cada detalhe da clínica Emilatuf. Estamos na segunda edição, ele já esteve aqui nesse programa, falou sobre a primeira edição que foi um sucesso lá em Santos, mas vamos falar de coisas muito além de treinos, uma imersão na mente, na técnica e na alta performance. Estou falando de Márcio Latuf e Lula Feijó, que alguns meses atrás recebemos os dois aqui para falar sobre a trajetória de cada um, sobre a filosofia de treinamento e anunciar a primeira edição da clínica Emilatuf, que agora estamos indo para a segunda edição. E a repercussão da primeira foi extremamente positiva, profissionais viajados de diferentes regiões do país e agora chegamos à segunda edição. Então eu queria que essa conversa fosse quase um convite para quem está ouvindo ou que tem alguma dúvida, será que eu vou, será que eu não vou nessa clínica, mostrando tudo o que vai acontecer nesses bastidores, mas principalmente a experiência que vocês vão vivenciar no final de semana em Santos. Quero agradecer demais a presença, muito obrigado pela presença, Márcio Latuf, e o detalhe é o seguinte. O detalhe é o seguinte, Renato, muito obrigado aí por esse convite, para a gente falar um pouquinho da clínica, um pouquinho de natação, sempre é bom, né? E agradecer também a presença do Lula Feijó, que é a parte que vai vir com todo o controle da mente, respiração, dentro dessa clínica, né, Lula? É isso aí, muito obrigado pelo convite, por estar ao lado desse mestre e poder colaborar. Vou dar palestra sobre treinamento mental nessa segunda clínica, como aconteceu na primeira. E eu já posso até dar um spoiler do que vai rolar nessa clínica, que o Lula ele fez um podcast com a gente falando o que ele vai abordar na clínica, mas bem de forma superficial, porque a clínica ele tem horas ali para dissertar. Então, quer saber sobre a parte mental, ansiedade no treinamento, o que esses atletas passam? Vou deixar o card no final dessa entrevista, é só clicar e você vai ouvir tudo. Mas vamos, antes de entrar nesse assunto, agradecer os nossos parceiros, a FLOT. Você já imaginou o que acontece com os materiais da natação quando são descartados? Por exemplo, as raias, 6, 8 raias de 25 metros. Se você não pensou, a FLOT pensou por você. Ela entrou dentro da USP, começou a fazer estudo durante 2 anos e agora criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente e, claro, na água, que a gente ama tanto. Então, a FLOT fez a sua parte, chegou a sua vez. Troque as suas raias pela Paris Bio. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. E dentro da plataforma tem curso do Lula Feijó lá, pode conferir, são mais de 100 professores envolvidos. Só entrar no site, cursos gratuitos, cursos pagos, tudo com horas complementares, certificado para você que está precisando. O aplicativo da Swimtrack que assessora no monitoramento do seu aluno, do seu atleta, tenha todos os dados na palma da sua mão. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, mande vídeo, envie chamada, tenha o seu próprio aplicativo com seu logo e com seu nome. Se você tem a sua metodologia, as suas avaliações, você consegue colocar dentro do aplicativo. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina, com metade do preço dos concorrentes. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa redução no número de casos de afogamento. Quer ser voluntário Sobrasa, assim como eu sou? Acesse o site Sobrasa, preencha o cadastro e receba um kit gratuito na sua casa. Mas vamos para o assunto da clínica, que é onde a gente veio hoje. Muitas pessoas podem imaginar que se trata apenas de um camp de treinamento, mas pelo que estou acompanhando parece algo muito mais amplo. Márcio, afinal, para quem ainda não ouviu falar dessa clínica Emilatuf, qual a principal motivação que você teve para criar esse projeto? Ô Renato, em 2021, quando eu saí da Unisanta, eu ia parar de dar treino de natação. Mas a minha esposa chegou para mim e falou assim, ó, você tem muito a entregar para técnicos e para nadadores ainda em relação ao teu conhecimento. E aí eu voltei a dar uns treinos de natação e em 2025 eu falei, eu vou fazer uma clínica de natação. Para que uma clínica de natação? Só treino? Não, não é só treino. A clínica vai abranger muita técnica de nado, muitos fundamentos educativos. Vai estar na borda comigo o Ricardo Kojima, que é um excelente profissional, já trabalhou comigo na Unisanta. E além disso, a gente vai ter 3 palestras com o Lula, certo? Psicoterapia. Vamos ter com a Salônica, a nutrição, e vai ter com o José Nilton Pereira, que ele vai falar
muito sobre técnica de nado. É o biomecânico do Corinthians, da seleção brasileira. Para você ver, Renato, nessa turma aí só tem craque, entendeu? Não vou falar de mim. Lula é o cara da natação. O nome qual que é mesmo? Método nadar sem medo. Método de nadar sem medo. Tem a Salônica, que é nutricionista da seleção brasileira de base e da Unisanta. E tem o José Newton, que era o biomecânico da seleção brasileira de base, foi o biomecânico da Unisanta durante 10 anos e foi biomecânico do Corinthians durante 2 anos. Então, quem estiver nessa clínica tem que agradecer a esposa do Márcio Latuf. Graças a Com ela que certeza. essa clínica está acontecendo. Mas você sempre fala que gosta de compartilhar tudo aquilo que você aprendeu em mais de 4 décadas formando atletas olímpicos, campeões mundiais e medalhistas. Quando a pessoa olha para essa clínica, ela pensa que é somente para atletas competitivos, mas eu sei que ela também pode contribuir para técnicos, professores, master e profissionais que estão em formação. Explica melhor sobre esse público. Então, é um público, não é só para o atleta de alto rendimento, né? É para o público, pode ser triatleta, entendeu? Pode ser um master que quer melhorar algumas coisas para competir em piscina ou até em águas abertas, né? Então é um público muito diferenciado em relação assim, repetindo, não é só para alto rendimento, e isso é muito importante. E o mais legal de tudo é você pegar um atleta que de repente você vê que tem alguns defeitos e você consegue na clínica, em 2 dias, fazer ele nadar melhor, fazer ele sair melhor da borda, fazer ele respirar melhor, fazer a braçada dele ficar mais alongada. Então isso que é muito mais importante do que você chegar e deixar o atleta de alto rendimento já 100%, nadando 100%. Que ele já nada 100%, né? Mas o mais legal é você pegar aquele que está mais cru e fazer ele nadar quase perto de um alto rendimento. E os profissionais podem também participar? Os profissionais podem, já tem 3 profissionais que vão ficar na borda da piscina com a gente e você pode estar lá junto comigo, você vai me ajudar e você vai participar também e entender o porquê do treinamento dia 1, dia 2, o porquê que tem que sair bem da borda, o porquê que tem que sair bem do bloco. Você vai saber tudo sobre a natação de alto rendimento e todo aquele conhecimento que eu adquiri durante 50 anos de borda de piscina. Já errei, eu falei 4 décadas aqui, ó, já estou desatualizado. Posso puxar uma perguntinha? Pode. Fala da técnica, porque você é conhecedor da parte fisiológica, a parte biomecânica, mas eu vejo sempre, escuto sempre de você e presenciei você com foco no refinamento técnico do nadador e da nadadora. Por quê? Então, para te falar a verdade, Lula, desde que eu me entendo por nadador, eu lembro que eu ia na Recreativa de Ribeirão Preto, eu ficava na piscina de virada de domingo, ficava nadando, você tem que nadar 200 vezes a piscina, sempre com o mesmo número de braçada. Então isso mostra que você está muito eficiente, quando você nada com o mesmo número de braçada. E a técnica, com certeza, para mim, é muito mais importante do que você trabalhar a força. Antes técnica, depois você trabalhar a força, porque o único jeito de você evoluir dentro d'água é tendo uma técnica aprimorada, uma técnica de primeira qualidade. Eu acho que outra coisa também que é interessante reforçar, às vezes a gente fica muito nesse olhar da técnica, a gente também tem os fundamentos, como saída, virada olímpica, nado submerso, que às vezes as pessoas não dão muita importância e ele tem que fazer também grande parte do treino. Eu queria que você falasse também da importância desses fundamentos no aprendizado da clínica. Com certeza, na clínica vai ter bastante isso daí, né? Eu vou dar uma palhinha aqui do que vai ser. No sábado de manhã, nós vamos fazer um treino e dentro do treinamento, técnica de borboleta e costas. No sábado à tarde, nós vamos fazer outro treinamento, 2 horas de treinamentos. E vai ter o 2 horas cada etapa? 2 horas de manhã, 2 horas da tarde? 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. Tá. À tarde, 2 horas de costas e peito, mais treinamentos. E no domingo de manhã, treinamentos de 2 horas, mais fundamentos, saída, viradas.
A gente o que a gente está pensando é nisso daí. E foi o que teve na primeira clínica, que foi muito bom. Então você falou da primeira clínica, como teve muitos atletas jovens, treinadores, buscando muita atualização profissional, e esse a gente também já tem. Qual foi o perfil predominante da clínica anterior e qual foram os feedbacks recebidos desses participantes? O que eles acharam da clínica? Bom, eu tive vários feedbacks aí, depois vocês vão ver aí como que foi a clínica, só você dar uma olhadinha aí no vídeo que está rolando. E a primeira clínica foi muito boa. Atletas, o que eu percebo, o atleta veio para a clínica, teve pais que me falaram, ele veio para a tua clínica, ele ficou motivado e no final do ano o atleta pegou uma medalhinha, prata, ouro, prata ou bronze no Campeonato Brasileiro ou no Campeonato Paulista. Então, essa clínica não serve só para você aprimorar a tua técnica, teus fundamentos, serve para também te motivar para o restante dessa temporada aí que está por vir aí o segundo semestre. E quem está assistindo provavelmente quer saber exatamente o que vai acontecer nesses 3 dias. Você já deu um pouquinho dessas palhinhas completas, então, da parte de fundamentos. Queria que você falasse dessa programação completa, das palestras que você disse. Você consegue detalhar como vai ser esse cronograma desse final de semana? Então, como eu já falei na primeira etapa, eu vou falar da parte dentro d'água, que vai estar eu, o Kojima, e mais os profissionais que estão indo para a clínica também, para também eles colocarem um pouquinho a mão na massa e aprender como é que é ser um técnico de alto rendimento. E isso que é o importante para esses profissionais que estão vindo, né, Renato? Na primeira etapa, então, treinamento, borboleta e costas, a técnica de borboleta e costas, educativos, bastante educativos. Na segunda etapa, peito e crawl, bastante educativos também, e treino. Na terceira etapa, que é domingo de manhã, fundamentos de saídas e viradas, e mais treinos, repetindo o que nós fizemos no sábado. Agora, nas palestras, vou ter o meu amigo aqui, Lula, psicoterapeuta, ele vai falar sobre o nervo vago. É uma coisa, você não pode perder essa. É uma coisa muito importante. Ele vai falar sobre isso daí que ele já falou para mim que vai falar. A Salônica, nutricionista, ela vai levar a balança dela de bioimpedância. Todos os participantes estarão sendo avaliado por ela na balança de bioimpedância, além dela falar o que o atleta deve ingerir antes, durante e depois de competições. Isso é muito importante também, porque se você não tiver combustível, você não vai para frente. E o Zé Nilton vai falar na técnica dos 4 nados, e vai falar com uma linguagem bem apropriada para você, que de repente está querendo saber se o teu estilo tá bom ou não, e nós vamos dar uma palhinha ainda melhor, filmando você 1 ou 2 vezes durante o treinamento para te mostrar onde que você está errando ou onde que você está acertando. Eu acho que dentro dessas clínicas é importante ressaltar que vai ter também muita prática, né? Então, Lula na parte de respiração, a nutricionista com essa bioimpedância. Então, o que tem além, não só teoria, mas também prática aí, né? Não, tem muita prática, entendeu? A prática, eu acho que o clã da clínica é a prática, né? O mais importante é isso daí. Tem muito atleta que sai aqui do Brasil e paga a maior grana para ir para os Estados Unidos para fazer uma clínica parecida com o que a gente está dando. Às vezes 10 dias, mas essa em 3 dias eu tenho certeza que você vai sair de lá satisfeito, porque ali é o que eu falei, a gente tem profissionais gabaritados para de repente te ajudar a você começar um semestre muito bem. Eu vou falar um pouco sobre a questão da importância de ser uma clínica eminentemente prática. Então, a prática, podemos entendê-la, que nós vamos oferecer, como uma ciência aplicada. Então, não é a prática só empírica. Então, eu fiz, deu certo com esse, com aquele, com a minha equipe, pode não dar certo com o outro atleta. Então, lá na clínica, não. É a ciência, é uma prática fundamentada na ciência. Com certeza.
Eu acho que uma das maiores curiosidades de quem vai participar é o que acontece dentro da piscina. E você falou que vai ter muita educativa, muita análise de nado, mas também vai ter a parte terrestre de prevenção. Queria que você falasse dessa parte, que dá até para ver nos vídeos do evento passado, na primeira edição, que teve também muita parte terrestre, né? Teve. Normalmente, na clínica passada, tava frio, né? E a gente colocou ali 15 minutos numa parte preventiva para que o atleta entrasse na piscina e não acontecesse nada, né? Mas vai continuar tendo esse trabalhinho preventivo, vai continuar tendo um trabalhinho em terra de 15, 20 minutos para que você entre na piscina e consiga dar o seu melhor ali dentro da clínica. E quais aspectos técnicos, Márcio, você costuma observar primeiro em um atleta quando ele entra na piscina? Não entendi. O que você observa, os aspectos técnicos? Vai vir atletas novos que você não conhece. O que você costuma observar primeiro quando o atleta cai na piscina? Eu costumo observar primeiro, desculpe aí, Renato, é a posição de nado dele, a posição dele na água. Porque normalmente um atleta que já tem uma posição boa, ele tem uma flutuabilidade muito boa, ele tem um encaixe bom de braçadas, um encaixe bom de pernada. Normalmente, o atleta, igual eu pego muito atleta assim, o cara tem uma pernada muito boa, mas na hora do nado, mas quando você isola só a pernas, ele não tem uma perna muito boa. Eu acho que o mais importante é ele ter uma perna muito boa durante o nado dele, porque o que eu valorizo muito é a posição de nado, é a flutuabilidade do atleta. Isso é o mais importante. Dá para você avaliar isso que você acabou de falar com ciclo de braçada? Você vê uma boa posição de nado, você vê um estilo encaixado, trajeto aéreo alto, solto, aí você pode se certificar de que toda essa posição de nado que você falou está dando resultado, fazendo o que você fazia quando você nadava, quer dizer, contando as braçadas? Não, dá, com certeza dá. Algumas vezes você pega alguns atletas que eles têm uma posição muito boa, mas eles não desenvolvem muito bem, entendeu? Então isso, às vezes, é porque falta um pouco de força, principalmente os mais jovens, que são atletas que não têm muito músculo, que não têm muita força. Ele tem uma posição boa, mas não desenvolve muito bem. Para mim, eu acho excelente isso. Eu acho que o primeiro, a posição muito boa. Depois, a hora que ele ganhar força, ele vai desenvolver muito rápido. Era isso aí? É isso. Para que as pessoas entendam o que é exatamente técnica e como isso é primordial. Quando você falou anteriormente fiz a pergunta sobre técnica, você respondeu bem, eu pensei no seguinte: a parte fisiológica comparada com a parte técnica, se você tem uma parte fisiológica muito boa, mas a parte técnica não você perde a fisiológica, perde grande parte da fisiológica. Ao contrário, não. Se você tem uma técnica excelente, muito boa, você vai aproveitar toda a sua parte fisiológica. Deu para entender a explicação? Não, deu para entender. O que eu penso é o seguinte: quando o atleta tem uma parte fisiológica muito boa, fica muito mais fácil para ele adquirir uma boa técnica. Se ele não tem uma parte fisiológica boa, fica muito mais difícil. Eu já peguei crianças, atletas que não têm uma parte fisiológica muito boa, então fica muito mais difícil. Então, na minha opinião, como técnico, você tem que primeiro aguçar um pouco a parte fisiológica dele. Mas ele não vai ficar com nada. Não, junto com o fisiológico, você mostrar para ele que ele tem que nadar bem, corrigir, repetir várias e várias vezes. Foi o que eu falei para um pai hoje. Eu falei, cara, a gente tem que falar 10, 20, 200, 1000 vezes a mesma coisa, mas vai ter uma hora que ele vai assimilar isso daí. Então, se você tem uma parte fisiológica muito boa, você vai melhorar a sua técnica. Agora, se você tem uma técnica muito boa e a parte fisiológica não é muito boa, um exemplo, você vai fazer 10 de 100. Você tem uma técnica boa, você não tem a parte fisiológica muito boa. Uma hora você vai começar a sair da boa técnica, porque você não perde vai a posição. Você não vai conseguir manter a posição.
Então, eu não sei, deu para entender? Deu para entender. Então, é isso aí que eu prezo no meu treinamento. Eu sempre prezei técnica no meu treinamento. O cara tem que nadar bem, E para nadar bem, ele tem que fazer um condicionamento aeróbico, que é a parte fisiológica melhor para você, de repente, ter uma boa técnica, é você aguçar o aeróbico do atleta. E interessante que o José Newton Pereira, estando lá com a biomecânica dele, é um mestre, aí isso vai ainda fundamentar mais ainda o que você vai expor na prática de questão técnica, com certeza, né? Com Porque certeza. Os nadadores e nadadoras e profissionais presentes vão ver, né, como que isso é explicado biomecanicamente falando. Normalmente, eu acho que na última que nós tivemos aqui, acho que foi, você me perguntou, eu acho que a equipe interdisciplinar, que antigamente era multi, é inter. Por que inter? Porque um tem que estar ligado no outro. Quando tem uma equipe interdisciplinar coesa, todo mundo falando a mesma língua, é muito mais fácil de você ter um resultado com o atleta. E você falou dessa importância desse fundamento, ter uma posição de nado, ter uma boa respiração, uma técnica de braçada, uma boa propulsão de perna, e tudo isso vem da base. Se chega lá na sua clínica, você vê que essa pessoa não tem base, dá para recuperar essa base? Olha, para te falar a verdade, dá para você alertar ele do que ele precisa, entendeu? E assim, eu procuro evitar de falar que o trabalho do atleta não está no caminho certo, entendeu? De repente eu falo para o atleta ou para o pai do atleta, conversa com o técnico, que é difícil. Hoje em dia os técnicos não aceitam um pai corrigindo ele, meu filho está precisando de condicionamento aeróbico. Falou lá na clínica que precisa de aeróbico, não precisa de velocidade com 12 anos de idade, entendeu? Que é um dos maiores erros que está acontecendo com a gente, o técnico da categoria de base. Eu vou falar isso aí, mas sem ferir ninguém. Por que acontece isso daí? Porque os clubes cobram demais. Na minha época era cobrado, o cara de petis tinha que ganhar a competição. E para o cara ganhar a competição, ele tem que sair da zona de conforto do atleta. E não que o aeróbico seja uma zona de conforto, ele tem que sair um pouquinho da característica que teria que ser o treinamento para um nadador de petis, de infantil. Então o que ele faz? Ele bota um pouco mais de velocidade, bota um pouco mais de condicionamento anaeróbico, e isso pode botar uma fé. Lá na frente vai atrapalhar muito o desenvolvimento da criança. O assunto que nós comentamos, né, no podcast anterior, Sim, da especialização precoce. Né? É isso aí. E eu queria que você falasse, está entrando nessa parte de especialização precoce, quais são os benefícios e os malefícios de a gente fazer essa especialização precoce nessa criança? Bom, se você fizer uma especialização precoce no atleta, você pode crer que... Eu só vou perguntar uma coisa para você. Pega aí todos os recordistas de petis do estado de São Paulo, que é um estado forte nisso aí, e você joga lá para júnior, vê quantos que estão nadando ainda, entendeu? Então, se você especializar precocemente, com certeza esse atleta, uma hora ele vai ganhar, mas uma hora lá na frente ele vai começar a perder. A cabeça primeiro não vai acompanhar, entendeu? E normalmente, se ele ganha no petis, é porque ele está acelerado, a puberdade dele tá acelerada. E se ela está acelerada, uma hora ela vai emparelhar. Então, nessa hora que emparelha, o cara que estava muito lá atrás vai estar junto com ele. Então, por isso que às vezes o pai não entende, fala, pô, meu filho ganhava daquele cara por 10 segundos, agora o cara tá junto. Por quê? Porque o cara agora pegou a mesma maturidade que tem o filho dele. No momento certo. No momento certo. Então, essa é a diferença. Então, se você acelerar o trabalho com o atleta, vai prejudicar ele lá na frente, encurtamento de musculatura, falta de técnica, porque, para mim, a base tem que ser condicionamento aeróbico e trabalho de técnica e fundamentos. E outra parte psicológica, a criança se desgasta também. Criança ou jovem se desgasta porque ele assumiu compromissos e responsabilidades e uma pressão de treinamento que ele não vai ter uma longevidade.
Com Difícil, certeza. não vai ter exagero meu, mas dificilmente ele vai ter uma boa Mas longevidade. influencia Se muito. desgasta, né? Se fica enfadonho, quer fazer outro esporte, É. né? E para trazer a ciência, para comprovar isso, a gente tem um estudo que fala que 90% dos atletas internacionais sub-18 não chegaram à elite adulta. E 82% dos atletas adultos internacionais não tinham destaque internacional na categoria de base. Então, para Então, tá. ilustrar o que é ciência, são estudos de 2025, 2022, que trouxeram, são 51 estudos relacionados, são mais de 13 mil atletas analisados, brasileiros e internacionalmente, mostrando que dá sim um resultado quando a gente especializa precocemente, mas a curto prazo. A Isso longo aí. prazo a gente não consegue esses resultados. E você comentou que os atletas que vão estar na clínica vão receber correções individualizadas, filmagens, análise biomecânicas, orientações específicas, para eles levarem isso para os próprios treinamentos deles. Então eles vão receber imagens. Como isso vai funcionar, Marcião? Não, para te falar a verdade, não vou receber imagens porque a gente não vai disponibilizar esse serviço, né? O que a gente vai fazer, eu e o Kojimas que vão estar na bordo, o Zé Newton também, a gente vai filmar alguém que tem um defeito que a gente vê que pode corrigir isso ali naquele momento, a gente vai filmar e mostrar para ele. E mandar para ele pelo WhatsApp, para ele ficar observando aquilo ali e ver se dá para corrigir. Porque eu acho muito importante isso. O técnico, na borda da piscina, ele tem que dar o treino, ele tem que cronometrar. Eu deixei isso um pouquinho do lado. Eu deixo o cronômetro que eu tenho digital lá na piscina, rodando, vou vendo qual a média que eles estão fazendo, tá mal, tá bem, acelera, olha as viradas, eu procuro observar isso aí. Mais a técnica do que o tempo em si, porque ele já sabe quanto que ele tem que nadar, porque eu já falo para ele antes de sair. Então ele tem que nadar para aquilo ali com uma boa técnica. Então acho que o técnico tem que levar o celular dele, que tem muita gente que fala, o cara tá olhando no celular. Não, você filma, certo? E no mesmo momento você já pode disparar para ele no WhatsApp, para ele ver em casa e você, ou então você mostra para ele, ó o que você tá fazendo aqui, ó. Você precisa melhorar essa abraçada, a abraçada tá curta. Igual o rolamento de tronco no nado de crawl. Tem muita gente que nada engessado. Então o rolamento tem que ter, olha como você tá nadando, você precisa ter um pouquinho mais de rolamento. Ele olha e fala, pô, é assim que eu tenho que nadar. Então, isso é muito importante, entendeu? Na clínica, o que a gente pode fazer é isso aí, filmar, mostrar para ele no momento ali, mandar para ele por WhatsApp, mas nada assim muito profissional. E você costuma dizer que o detalhe faz toda a diferença. O detalhe é o seguinte. O detalhe é o seguinte. Quais detalhes técnicos mais aparecem comprometendo a evolução do atleta competitivo hoje em dia? Ó, vou te falar uma coisa. O pior de todos, que aparece em muitos atletas, é o catch, né? A pegada no nado de crawl, o cotovelo baixo. Entendeu? Que o cotovelo tem que ser alto, né? E hoje Isso em dia... na remada, não fora d'água, na remada. Na remada, o cotovelo... Porque fora d'água, é claro, influencia no sobe e desce, influencia no alongamento, mas o que vai te levar para frente é a pegada dentro d'água. Então, se você fizer com o cotovelo baixo ou o braço reto, a pegada vai ter uma pressão muito inferior ao que você possa fazer com o cotovelo alto, né? No nado de costas, eu falo que também é aquele trazer um pouquinho mais o cotovelo mais próximo, para você fazer 90 graus aqui do braço, porque tem gente que tá com o braço retão também. No nado de peito, a hora que abrir um pouquinho mais do que o ombro, você puxar com o cotovelo alto, e o antebraço fazer a alavanca para você encaixar embaixo. Remar, né? Com o antebraço também. Encaixar remar embaixo. Com a mão e o antebraço. Né? Eu acho que o maior problema do atleta é a pegada. A pegada é tudo na natação, né? Se o cara não faz igual no borboleta, você deixar cair o cotovelo, você vai dar um monte de braçada e não vai sair do lugar. Então você tem que assistir vídeos na internet aí, no Instagram, tem um monte de vídeo. E principalmente do nado de crawl, cotovelo alto na hora da pegada. Isso aí tem, você abriu o Instagram, que tá muitos chamam de agarre, né? Agarre. O cara agarre, fala, né? catch, né? É muito importante isso daí. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui, é o seguinte, se você que está nos assistindo acha que ele está entregando tudo, está gostando,
poxa, que legal, estou pegando umas dicas, talvez eu não precise nem ir na clínica. Não se iluda, porque está só dando um melzinho, Só a cerejinha. Só a cerejinha do bolo, tá? O bolo vai, se você quiser comer o bolo, é para você ir na clínica. Eu ia até te falar, o maior elogio, assim, de uma pessoa, eu já tive vários elogios de trabalhar com técnica, né? Eu tenho colegas que já pararam de nadar, falaram, pá, cara, aquele atleta é igual. O Matheus Santana era um cara que nadava muito bem, ele já veio com uma técnica boa. Felipe Ribeiro também é um atleta que nadava. Vários atletas meus tiveram o desenvolvimento porque eu peguei no pé na técnica, meu. É técnica, o negócio é técnica. E foi que foi o Pucialdi, né, o coach, que falou assim, porra, numa live dele, porra, o Marcião tem um estilo de técnica igual dos americanos. E americano, e o cara pega no pé no trabalho de técnica. Tanto é que eu já tive um técnico americano que ele trabalhou junto com o técnico, o Richard Power. O cara era técnico, o cara só queria saber de técnica. Claro, dava um treino muito bom, mas o cara queria técnica. Educativos, vários educativos. Muitos educativos, muitos. E lá na clínica você vai ver muitos, hein? Inclusive o Richard, tem o Richard, esse técnico que trabalhou aqui no Brasil, 5 anos, eu fui assistente dele, e tinha uma coisa que você vai lembrar, que foi o nadador dele, ele dava um educativo, se o nadador não estivesse fazendo educativo de forma rigorosamente técnica, ele assobiava, né, que aquele assobio forte, ele assobiava e mandava parar. Não é assim. Quer dizer, não deixava o nadador nadar nem 1 metro, principalmente fazendo educativo, de forma errada, porque aí é um deseducativo. Né? A gente tem até uma entrevista com o Richard Power, então quem quiser coloca aqui no comentário que eu te mando a entrevista. Foram 2 entrevistas que ele falou da diferença do treinamento americano com o treinamento brasileiro, então vale muito a pena essa entrevista. Isso aí. Marcião, existem muitas clínicas esportivas no mercado, mas parece que vocês querem entregar algo diferente. O que torna a clínica Emilatuf diferente de outras experiências de treinamentos existentes até hoje? Eu vou falar em poucas palavras. A gente entrega o que os outros não entregam, entendeu? Eu já fui um técnico que foi em 2 Olimpíadas, 2 Jogos Olímpicos da Juventude, 5 Pan-Americanos, uns 11 mundiais. E lá eu aprendi que o atleta só vai chegar no topo quando ele tiver uma boa técnica. E isso eu entrego mesmo. Você pode crer que se você vier treinar comigo 1 semana, que daqui a pouco eu vou lançar um treinamento, só treinamento de 1 semana, e você vier treinar comigo, você vai sair dali, eu não vou dizer perfeito, mas uma técnica completamente diferente do que você entrou na clínica. Os nomes conhecidos que você treinou, Nicolas Santos, Ana Marcela e outros. Tem até um podcast que eu não lembro quem que fez, com a Joana Maranhão, e aí eu coloquei, né, um podcast que ela fala sobre o meu treinamento, né, que é um treinamento bem diversificado, mais eficiente, né, que foi o melhor ano dela. E eu coloquei no Instagram, falei assim, ó, Joana Maranhão estava lá, ela recebendo o prêmio, um dos melhores anos dela na natação. Aí ela falou, Marcião, tira isso daí. Aí eu falei, pô, o que eu fiz de errado, Joana? Ele falou, não, você não fez nada de errado, foi o meu melhor ano. Então muda isso aí, foi o meu melhor ano na natação, foi com você. Então isso daí é bem bacana você receber isso de uma mega atleta, né? É uma confirmação. Uma confirmação, isso daí é muito bom. E você pegar aí agora um atleta que, Felipe Ribeiro, né? Tô falando nele porque eu voltei a dar treino para ele. Nós estamos mirando a Olimpíada de 2028, vamos ver se ele suporta o treinamento seguido, né? Porque ele já quebrou várias vezes. E o Felipe Ribeiro eu tenho esse vídeo do Felipe Ribeiro, até postei esses tempos aí. Ele foi o primeiro atleta juvenil a nadar abaixo de 50 metros aqui no Brasil. Abaixo de 50 segundos? Abaixo de 50 segundos, 50 metros. Abaixo de 50 segundos aqui no Brasil. Ele fez 49,93 como juvenil. E depois ele foi para Mundial, medalhista em Mundial. Então o Felipe Ribeiro é um cara que, se ele encanar de treinar mesmo, que ele é um talento, porque talento sem disciplina
não vai. É preferível um cara mais ou menos, sem muito talento e disciplinado, ele consegue chegar mais longe do que o cara com talento sem disciplina. Felipe Ribeiro, talentoso, disciplinado, não tem pra ninguém. Então a gente encontra aqui o Lula, né? Era a pessoa que tinha talento e não era disciplinado, né? Tinha muito talento aí pra fazer. Mas eu vou fazer uma pergunta de 1 milhão pra vocês. Porque agora a gente vai juntar a técnica, que é o Márcio Lattufi, e a parte mental, que é o Lula. Se a pessoa tem uma boa técnica, ele precisa desse mental, porque na hora da pressão ali, na competição, vai para a final das Olimpíadas, ele precisa ter um mental bom, porque senão ele vai perder essa técnica. E ao contrário também, é importante ele ter essa técnica eficiente para dar tranquilidade na hora da competição, para o mental não prejudicar ele. Vou responder primeiro. Lógico, você vai responder tudo. Eu vou falar o seguinte, é preferível ter o mental do que técnica. Porque na hora da competição, eu penso assim, se você treinou e você não está com o mental treinado também, porque dá para se treinar isso no dia a dia, o mental do atleta, entendeu? Desafiando ele treino a treino. Mas se você não tem um mental 100%, você não vai chegar onde a gente quer. Não chega. Pode falar. Então, você está falando, agora eu te ouvindo, eu lembrei tem um canal que chama Fala Lu, que é de uma especialista, professora da USP, e ela traz bastante referências de treinamento, de forma geral. E ela diz o seguinte, que fala sempre fundamentada na ciência, que quando nós, qualquer atividade física, até em outras atividades, quando nós achamos que nós chegamos no limite, a ciência prova que ainda tem 40% disponível para você utilizar. É isso aí. Quando você fala, estou morrendo, então não vou desmaiar, não estou aguentando mais, tem 40%. Então, como a gente acessa esses 40%? Na mente, eu lembrei de uma situação que é bem diferente, propositadamente diferente do nosso trabalho como professores, técnicos, psicólogos de nadadores de alto desempenho, que é uma cena bastante dramática, que uma jiboia, acho que foi na Amazônia, Mato Grosso, se enrolou no menininho e o avô estava perto. O avô conseguiu desenrolar o neto dele, da jiboia, ele tem 80 anos de idade, o avô. Da onde ele tirou essa força? Tirou do corpo, dos músculos? Ou daqui, da emoção alinhada com os pensamentos? Com a vontade, com o afã de salvar o neto dele. Então, o treinamento mental, ele oferece uma condição de superação. Então, superação, ela pode fazer com que o atleta, treinado, devidamente disciplinado, com boa fisiologia, boa técnica, na ponta dos cascos, chega na competição muito bem, ele pode se superar, ele pode ter como meta, para exemplificar, eu vou, como o que bateu o recorde, o McEvoy, né? Cameron McEvoy. Eu quero fazer bater o recorde mundial, que naquele momento era 20,91 do César Cielo. Ele pode pôr como meta dele, talvez até tenha feito isso, de fazer 20 alto, mas bater o recorde. Foi o que ele fez, 20,88. Mas ele poderia também fazer 20 baixo e ele mesmo se surpreender. Tem um caso emblemático que é do Bob Beamon, que ficou com o recorde mais de 20 anos, chegou a perto de 30 anos de salto em extensão. Então ele se superou de tal forma que nos outros saltos que ele tinha direito, ele não conseguiu saltar, ficou chorando. E esse recorde dele permaneceu quase 30 anos, quase 3 décadas. Então, o que aconteceu? Ele se superou. Então, você dá força e dá vida e alma para essa palavra, né? Superação, ela só pode ocorrer com um bom treinamento mental. Você abre um campo de superação. E você, além de apresentar resultado de tudo aquilo que você treinou, ainda você pode ter uma surpresa, ser melhor do que isso. E quem esteve na primeira edição, pode esperar novidade nessa segunda edição? O que vem de novo? De novo, o treinamento nunca é igual, né? Treinamento, eu falo isso para os meus atletas, dificilmente
Pode ser que às vezes repete uma coisinha ou outra, mas dificilmente eles sabem o que eu estou dando, né? Então, a gente vai mostrar os educativos, apesar que normalmente o brasileiro, né, em si, ele tem essa premissa de, eu já fui uma vez, não vou na outra, entendeu? Mas nunca é igual. Para você ver, a Salônica não vai falar a mesma coisa do que ela falou na primeira clínica e vai levar a balança de bioimpedância, certo? O Lula não vai falar a mesma coisa, ele vai falar sobre outro assunto. Então sempre tem isso daí. E o meu treino não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente. Tem uma dinâmica diferente, com certeza. Atualizada, né? Atualizada. A dinâmica vai ser muito diferente do que foi a primeira clínica. Por quê? Porque se a gente ficar na mesma coisa sempre, sabe? Primeiro, a gente não evolui. Eu quero evoluir. E quero que vocês também que evoluam. E dentro dessa clínica, vai existir algum momento de conversa aberta, mentoria ou troca de experiências que os participantes podem discutir suas próprias dificuldades? Não, com certeza. Isso daí a gente sempre dá essa abertura aí, porque na hora que acaba a parte da manhã, a gente tem um espaço de 3, 4 horas. Então, a gente normalmente fala, quem quiser conversar uma hora e meia, a gente está disposto. Apesar que a molecada da natação, na primeira clínica, eu achei eles muito acanhadinho, né? E, de repente, alguns perguntaram, né? Principalmente dois que vieram de Dubai, né? 2 irmãos. Eles vieram de Dubai, eles são brasileiros, eles vieram fazer a clínica e eles perguntaram muito pra gente, né? E mesmo durante o treinamento, se você der uma parada lá e perguntar alguma coisa, a gente está aberto a responder para você e te ajudar no que der e vier. Quando termina as etapas, a gente sempre fica por ali um tempo, né? Depois pode ter uma dispersão para almoço e tal, mas a gente fica por ali. E ficamos disponíveis para as perguntas. E nessa vida louca que a gente tem, parece que o dia não tem só 24 horas, sempre falta tempo, corre para cá, corre para lá. Você acredita que está faltando esse tempo para os técnicos brasileiros poder ter essa oportunidade de acompanhar de perto profissionais que formaram atletas olímpicos e campeões mundiais e ter essa troca de figurinha entre profissionais? Eu acho que falta, viu? Eu acho que falta muita conversa entre os técnicos, né? Infelizmente, eu para te falar a verdade, quem me pergunta alguma coisa eu respondo da melhor forma possível e tentando mostrar qual a minha opinião mesmo sobre o que ele está perguntando. Então eu me entrego na resposta, mas está faltando muito, porque os técnicos hoje em dia não conversam. Eu acho que se a gente conversasse mais sobre treinamento, tivesse encontros, de repente, igual a gente está tentando fazer um encontro da velha guarda aí lá em Santos, de técnicos, né? É claro que a velha guarda, a maioria não está trabalhando mais, mas os técnicos que estão trabalhando seria muito legal. Falta também o quê? Falta uma CBDA, uma Federação Paulista, chamar um técnico, certo? Falar, você vai passar a tua experiência para esse pessoal jovem. Pode ser online, entendeu? Que eu já contei minha história na Federação Paulista online. Você pode fazer isso online. Entendeu? Cobra um valor baixo, entendeu? Só para a gente fazer isso aí. Porque eu acho que o importante é você aproveitar esse pessoal que já está na reta final, tipo Márcio Latuf, Mirko Cevalles, Vlad, que está lá no Canadá. Pô, eu troco ideia com o Vlad, eu quero saber o que o Vlad está fazendo lá no Canadá que ele está dando resultado. Eu já sei qual o trabalho do Vlad, Gerson, entendeu? Um monte de gente que poderia estar falando para um público mais novo de técnicos que poderiam dar um gás nesse pessoal. Samir, né? O Samir Barel é maratonas aquáticas. O Biratã, muita gente. Agora, será que não falta também humildade? Pode ser. Falar, olha, eu posso aprender com o Márcio? Pode ser também, pode ser. Não, eu sei tudo. Esses dias aí, eu sei tudo. Vou falar por uma vez. Esses dias aí até um técnico, ele me chamou
Ele falou assim, você conhece algum livro que fala sobre planejamento e periodização? Aí eu falei, não, eu posso olhar para você. Fácil, só você ir lá no Google, você tem um monte de... Aí eu falei para ele, ó, eu tenho uma mentoria que eu dou. Eu nunca fiz uma mentoria para ninguém disso. Porque na hora que você fala o quanto custa, e não é caro, entendeu? Ah, tá, eu vou ver. O cara só vai ver. Entendeu? O cara, porque o que falta é o seguinte, você tá interessado em saber sobre treinamento de alto rendimento. Pô, eu gastei 50 anos aprendendo isso daí, certo? Pô, se o cara de 50 anos de experiência passar para você uma coisa valendo R$1.000, 8 semanas, vai custar R$150 por sessão, pô, R$150 eu paguei uma pizza. E a pizza era meio metro de pizza. Você tem meio século de experiência que você investiu e também tem parte econômica aí, né? Não, tem parte econômica, fim de semana que certeza. Você sacrificou, Com certeza. fim de semana para viajar com a equipe, para ir numa competição, né? Com certeza. Quando eu saí da Unisanta, eu falei até para um cara, eu falei, ó, se você acha que eu vou fazer isso para a Unisanta, você está errado. Só que é o seguinte, vai lá na câmera da Unisanta, porque só pode de 5 anos, né? E pega dos 5 anos para cá e veja quem entrou mais na Unisanta do que os porteiros. Pô, eu não tinha feriado, não tinha nada, não tenho nada, ainda não tenho nada, entendeu? Ainda não tenho nada, porque eu dou treino e é um comprometimento que eu tenho com os atletas. É o meu comprometimento. Se eu de repente faltar, igual hoje, eu vim aqui no podcast para falar de natação, da clínica, eu coloco alguém para me cobrir lá no treinamento. Se eu não fizer isso, falar pro cara, hoje não vai ter treino porque eu vou no podcast, vou me sentir mal, entendeu? Vou me sentir mal. Mas o pessoal que está começando agora, ele tem que entender que para você evoluir, você tem que correr atrás, entendeu? Você tem que estudar, você tem que perguntar muito, escutar. Pergunta e escuta, não fala nada, entendeu? E aí você absorve e vai embora. Eu escutei uma coisa, eu era calouro, seleção brasileira, eu não lembro se era 1986, era mais ou menos isso daí, lá atrás. Eu entrei no ônibus, tinha uma cadeira, aí eu tava indo pra cadeira, falei, tem uma cadeira lá. Aí o Dalteli Guimarães do Flamengo falou, não, calouro, olha lá quem vem vindo. Quem que era mesmo? Era lá de Santa Catarina. Ele vinha vindo. Falou, a cadeira é dele. Eu falei, tudo bem, senta na escada aí. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Eu sentei na escada e a seleção não estava nadando muito bem. Aí ele falou, gente, vocês esqueceram que o descanso faz parte do treinamento. Puta, a hora que o cara falou isso, eu falei, nossa, olha aí, meu. O descanso faz parte do treinamento. É uma frase mágica. Porque a maioria das vezes a gente tem medo de descansar o atleta. Entendeu? A gente tem medo de descansar. Foi o que nós conversamos no almoço agora. Que o Abdalan fala. Entendeu? Você tem que descansar, cara. Você treinou, você tem que descansar. Senão você não vai render o máximo teu. Escuta, fala um pouco daquilo que você falou numa das suas publicações, que é investimento, a questão da grana mesmo. Você falou, olha, você não investe tanto de dinheiro ou tanto de energia, vai depois ter um custo maior. Uma coisa assim você colocou, né? Com certeza. Achei interessante aquela colocação. Com certeza. Se você não investe para evoluir, entendeu? Isso aí lá na frente, você perdeu tempo, você não vai chegar no teu objetivo e ao mesmo tempo você vai ter que gastar mais. Entendeu? É a mesma coisa, em todo sentido, vai gastar mais, não vou tomar remédio nenhum, entendeu? O médico manda você tomar, não vou tomar, mas daqui 3 dias você tá pior ainda, aí você vai ter que tomar outra coisa mais cara, então você tem que não pode nem fazer efeito ainda direito. Você tem que pensar assim, eu preciso disso aqui, eu preciso de um curso que de repente mostre para mim o caminho para mim fazer. Eu já fiz vários, né? E aí, esse caminho vai custar uma grana. Agora, se eu
protelar isso aí, lá na frente vai custar muito mais. E tempo, né? Você perdeu tempo, né? Você perdeu um tempão na tua vida. De repente, um atleta que se Perdeu você tivesse estudado oportunidades, aqui, né? se você tivesse estudado aqui, aí você vai deixando aquilo para depois, você tinha um atleta aqui que ele poderia ter sido campeão. E aí aquele cara passou. Aí você vai ter que ir lá fazer o outro campeão. Você vai gastar a mesma coisa ou até mais. Então tem que pensar nisso, meu. Então, tem muitos pontos que foi falado agora que é legal a gente refletir. O primeiro foi que o Lula falou, falta humildade, falta... A natação criativa, a gente organizou o último encontro de técnicos, foi em Vinhedo, e a gente viu a porcentagem de técnicos que estavam sentados lá na palestra era muito menor do que a gente tem no Brasil. Então, o que eu vejo às vezes não é falta de humildade, de estar lá, mas é que as pessoas querem resultados rápidos. Falam, eu vou ter que me deslocar, eu não vou ganhar mais por isso, o meu clube não vai me valorizar, eu não vou ter uma hora aula maior, mas é o conhecimento que você está dando, você vai ser muito mais assertivo, você vai dar muito mais resultado. Então eu percebo que vivo, por exemplo, de cursos e pós-graduações, às vezes a gente fala, a gente vai ter um curso de pós-graduação de 1 ano e meio, mas 1 ano e meio eu queria fazer em 3 meses. Então, a última pessoa que me falou foi, então me fala uma instituição que faz um curso de pós-graduação e você consegue ter um conhecimento de um especialista em 3 meses. Isso não existe, isso é você enganar você mesmo. Então as pessoas querem resultados rápidos, querem que já viu o resultado no dia seguinte, e aí quando outra pessoa tem um resultado, ela começa a falar, mas aquela pessoa teve sorte, foi sorte que ela teve na vida. A gente tem uma aluna em Fortaleza que no 3º módulo já da pós-graduação, ela dobrou o salário dela. E aí depois conversando com outros profissionais, mas a Clarice teve sorte. Não é sorte, né? Ela parou, ela estudou, dedicou tempo, colocou em prática o que ela estava aprendendo. Então, Marcelo, para a gente começar a ir para o nosso finalmente, eu vou te provocar. O que você vai transformar mais em um atleta nesses 3 dias de clínica? Aprender uma nova série de treino ou novos educativos ou mudar completamente a forma de pensar na natação? O segundo, mudar totalmente a forma dele pensar em treinamento, porque além de tudo aquilo ali, o treinamento, eu penso assim, o técnico ele tem que ser a parte fundamental do treinamento em lado motivacional. Então, se você é um técnico que está ali só olhando o cara nadando, se o cara está nadando errado, você não fala nada, é uma coisa. Agora, quando você pega no pé do atleta, pegar no pé assim, né? Positivamente, né? Você corrige, você fala o tempo, você motiva ele. Essa parte aí é fundamental para o técnico. Essa parte é fundamental. Tem muita gente que me fala, tem um técnico ali que o cara fala baixinho, fala isso. Não tem que falar baixinho, você tem que chamar a atenção do cara, você tem que mostrar para ele que tá bom, principalmente a hora que tá bom, tá ótimo. Na hora que tá errado, você mostrar para ele que tá errado, que você precisa corrigir isso daí, senão você não vai para frente. Essa parte aí na clínica, você pode crer que vai ter, 100% motivacional, entendeu? A clínica vai partir para o lado motivacional para que você possa sair dali, certo? Completamente diferente do que você chegou. Mesmo porque isso tudo que você falou agora me fez lembrar da interdisciplinaridade, até da transdisciplinaridade, que é uma interface, a criação de uma nova maneira de olhar a natação, de entender a natação, de se perceber nadador e nadadora e o que quer buscar, né? Então, eu acho que esse conjunto de profissionais, a equipe que vai trabalhar na clínica, vai oferecer esse campo de reflexão, de repensar a natação, de se repensar como atleta, se eu estou sendo disciplinado, se eu presto atenção nas orientações. Tudo isso é o campo fértil para que isso desabroche nos participantes. E mudando um pouquinho de assunto, eu não posso esquecer de te pedir uma coisa que eu acho que talvez seja importante. A pessoa que não é de Santos, ela está interessada na clínica, ela olha e fala, nossa, é em Santos. O que você diz para essa pessoa? Vale a pena ir lá e... como é Santos, acho que tem uma boa potência de hospedagem, né? Com vários tipos... Sim. Em Santos fazer propaganda, né? Se falar de que... Você pega aí esse aplicativo aí que de repente você pode alugar o Airbnb. um Airbnb, você
como eu tenho 2 atletas que estão vindo, 3, né? Uma tá vindo de Goiânia e 2 estão vindo do Espírito Santo. Só que eles estão vindo domingo agora para treinar comigo segunda, terça, quarta, quinta e sexta e fazer a clínica sábado e domingo e depois vai embora. Opa, Então, aí arredondou, hein? Então, eles estão vindo para treinar 5 dias e fazer a clínica mais 2 dias, completando 7 dias. Então, isso é muito fácil. Você vem aqui, é lá no Brasil Futebol Clube, Jurubatuba, acho que 96, ali na ponta da praia, ali tem vários apartamentos bons do Airbnb. Você aluga um apartamento ali, você vai a pé pro clube, não tem problema nenhum. Primeira etapa, sábado, das 7 às 11 horas. Segunda etapa, das 3 da tarde até às 6 horas da noite, da tarde, né? E no outro dia de manhã, das 7 às 11 também. E aí você vai para casa... Vai para casa, curte uma praia no finalzinho do domingo. Água de coco com o Zé do Coco. E o pagamento da clínica é parcelado? Então, não, o pagamento é parcelado. Você entra lá na minha bio, no Instagram, tá? Linktree, clica lá, vai aparecer Clínica Márcio Latuf. Você clica lá, tem tudo que vai acontecer na clínica e tem o link para você pagar. Você pode pagar em 6 vezes, sem acréscimo, o atleta, e o técnico você pode pagar em 3 vezes, o técnico profissional, né? Estudante, pode pagar em 3 vezes. Quem não vai... O profissional que eu falo é aquele que vai ficar fora d'água, tá, moçada? Quem vai nadar tem 6 vezes, é um preço um pouquinho maior, e quem não vai nadar, em 3 vezes um preço um pouquinho menor. Você vai lá, tranquilo. Dá para você pagar isso aí, preço menor não, que a pizza. Preço não, investimento. E para quem ainda está na dúvida, Márcio, se ele é atleta, treinador, professor, está em dúvida de ir para Santos segunda edição, como você convence ele nessa última etapa de podcast? Olha, você vai treinar com o Márcio Latuf, pô. Você vai treinar com o Márcio Latuf. Eu falo isso daí porque tem muita gente que fala assim, outro dia, eu não vou falar o nome do atleta, né? Às vezes eu vou de carro, dou carona para um ou para outro, para ir para casa, que está no meu caminho. Aí tem um atleta que é mais velho, ele chegou, cara, essa moçada aí não sabe com quem que eles estão treinando. Eu falei, quem? Ele falou, os atletas, eles têm que saber que eles estão treinando com você, cara. Todo mundo quer treinar com você. O cara falou isso pra mim. Pô, eu olhei e falei, é mesmo? Pô. Então, eu vou falar pra você. Você vai treinar com o Márcio Latuf e se o negócio não for bom, eu te devolvo o dinheiro. Se não for bom, eu te devolvo o dinheiro, pô. Você tem que provar que não funcionou. Então, Mas sabe que tem... Sai tudo torto. Você sai tudo torto. Mas você sabe que tem muito disso. Na época que eu dava treino no Pinheiros, às vezes eu pegava molecada, o César Cielo passava e falava, você sabe quem é ele? A molecada, não. Então muitas vezes a gente não tem aquela noção quem é a pessoa que está no nosso lado, qual é a história que ele tem por trás de estar ali. Porque você está naquela convivência do dia a dia sempre, às vezes você não dá a devida importância para quem é aquela pessoa. Então acho que isso é muito importante. Eu vou colocar um desafio, Márcio, uma coisa que você falou, que eu acho interessante. Como a gente fez um encontro de técnicos há 1 ano e meio atrás, por volta disso, a gente não teve a demanda que a gente gostaria, por isso que a gente não fez a segunda edição, eu vou colocar como desafio. Se alguém quiser um encontro de técnicos, alto rendimento, seja online, seja presencial, escreve aqui nos comentários. Se a gente tiver procura, a Natação Criativa vai organizar novamente, porque eu acho importante essa troca, essa mesa redonda, essa conversa entre os técnicos de várias gerações, a gente ter esse bate-papo, eu coloco como desafio para a gente conseguir criar um evento para isso. E para quem quer saber mais do Márcio Latuf ou do Lula, aonde acha, quais são as redes sociais, eu sei que você posta muita coisa, sua rede social é muito rica, como a pessoa te acha? Então, a minha no Instagram, @MárcioLatuf, tá? LinkedIn também, Márcio Latuf, YouTube, eu tenho um canal no YouTube, agora, se não me engano, é Márcio Latuf Assessoria, só que o A maiúsculo, S, mas você vai lá, coloca Márcio Latuf, tem lá. No canal do YouTube tem a minha história inteira ali, tem vídeos, ó, tem um vídeo do Matheus Santana batendo o recorde mundial nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2014, até quem tá narrando é o tio dele, é muito bacana, até engraçado. No Instagram eu tenho um canal lá que eu
eu procuro postar coisas do meu trabalho, do meu dia a dia e também outras coisas que eu acho muito importante você saber e eu também saber. Sobre entendeu? saúde, né? Sobre saúde, sobre técnica de nado, eu gosto muito disso daí. Então você indo lá no Instagram, @MárcioLatuf, e se você tem alguma dúvida da clínica, me chama no direct do Instagram que eu te passo o meu WhatsApp e a gente conversa. E pronto. Aí... Pô. E para quem ficou até o final dessa entrevista, tem um bônus, né? Tem algum cupom de desconto para natação criativa? Tem. Opa! Para quem ficou, tá? Pros 5 primeiros, eu dou um desconto. Legal. Só te chamar Entendeu? no direct. Primeiro, para você saber... O que faz para provar que assistiu? Manda um print? Pode ser, manda um print do... Manda um print de uma cena aqui para mostrar que você Aí assistiu. você faz o seguinte, primeiro você vai lá no link da bio e clica lá, clínica de natação, e você vê o valor que é. Que depois, a hora que você me chamar, você vai ver o valor que eu vou fazer para você. E olha lá, hein? Se eu gostar, vai até de graça. Que é isso? Aí sim. Queria agradecer muito a presença do Lula. O Lula não falou suas redes sociais. Exatamente. Eu tenho que falar uma coisa rápida também bem rápida mesmo, sobre o meu trabalho, que vai validar o que ele disse, que nunca é igual. Quer dizer, essa segunda clínica não há um review, né, da primeira. Tem um movimento, uma movimentação de evolução de todos os profissionais participantes, vou trazer novidades. A minha novidade é o nervo vago, mas meu endereço, psicoterapia positiva, @psicoterapia positiva, o Instagram, que é misturado, questões minhas pessoais, opiniões e alguma coisa ligada ao meu trabalho. Mas está muito bom. Você gosta? Tá muito bom. Ótimo. Então é assim, olha, o melzinho que eu vou lançar rapidamente, que temos pouco tempo, é sobre o nervo vago. Na primeira clínica eu falei sobre respiração ativa, o sistema nervoso autônomo parasimpático, mas não falei do nervo vago, porque eu confesso, eu mesmo não conhecia. Aí eu descobri que o nervo vago é o regente de tudo isso. Eu sabia do trabalho, eu mesmo pratico 40 anos, quando eu era atleta também praticava, e agora a fundamentação neurorespiratória é através do nervo vago. Então, só para vocês terem uma ideia, é só um melzinho. Não vai falar agora, hein? Não, melzinho para vocês. Não vou falar, não vou descrever sobre o nervo vago, mesmo porque tem na internet bastante, mas não vai ter como ser apresentado lá, com bastante prática. Eu estou pensando, eu vou ter 1 hora, né? 1 hora. 1h10. No mínimo, metade do tempo é exercício respiratório, que os presentes vão experimentar tudo que vai ser falado teoricamente. Então, o nervo vago, as funções dele, eles vão entender. Pelas funções já dá para entender o que significa isso. Principais funções: ativar os reflexos da tosse, degustação e vômito, contração das cordas vocais para a produção de som e voz, regular batimentos cardíacos, causando sua diminuição, controlar os movimentos respiratórios, que é o exercício de respiração para ativar o nervo vago, estimular a contração, a constrição dos brônquios, promover a contração do sistema linfático, coordenar os movimentos do trato digestório, como o esôfago e o intestino. E, por fim, coordenar os movimentos do trato digestório, como eu já falei, estimular o aumento da secreção gástrica e, por último, promover a produção de suor, saliva e muco. Então, esse nervo vago é o maior nervo do corpo. Não precisa dizer mais nada. Ele é o maior nervo do corpo. Todinho irradiado, desde do bulbo cerebral, aqui da cabeça, até o baixo ventre. Ele coordena tudo isso. Ele é o maestro. Apareça. Para quem quer saber mais, já vou deixar o card aqui no final para você ver uma entrevista do Lula falando sobre essa parte da respiração e do nervo vago. Agradecer demais a sua presença, agradecer aos nossos parceiros, a Flot, mais de 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001,
com durabilidade, tudo testado na USP para levar o melhor material para você. E não é só de natação, hidroginástica, hidroterapia, material de vestiário, tudo que é aquático, a Flote oferece para vocês. Plataforma Educar com mais de 200 cursos, que é os cursos presenciais, a gente leva aí para sua região o tema que você precisar. O aplicativo da Swimtrack, você ter seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, introduzindo as suas avaliações, como o Márcio falou, a importância de você fazer essas avaliações, mandar vídeo para os seus alunos, avaliando, analisando, mostrando a evolução, tudo isso você consegue tendo o seu próprio aplicativo. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, seja voluntário Sobrasa, são mais de 8 mil voluntários, mais 17 ações diárias. O Lula é voluntário Sobrasa, eu sou voluntário Sobrasa, seja você também, preencha o link dentro do site da Sobrasa, sobrasa.org, e receba um kit gratuito na sua casa. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço dos concorrentes. Agradecer demais a sua presença. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal. Mais uma vez, Marcel, muito obrigado. Lula, muito obrigado pela presença. E um sucesso aí para essa nova empreitada dessa nova clínica. Valeu, muito obrigado, Renato. Obrigado. E obrigado a vocês aí do outro lado que ficaram até o final. Se você também quer ser um parceiro e também ser um apoiador, a partir de R$8 você consegue pelo Instagram, pelo YouTube. Além dessas grandes marcas, você também apoiar os projetos da natação criativa. Agradecer pelo voto, fomos eleito o melhor podcast 2025 e vamos para o bicampeonato esse ano. Muito obrigado e até a próxima entrevista.